a história acontecendo diante dos nossos olhos. A gente está podendo viver um momento histórico. Um momento equivalente ao que seria, por exemplo, a crise de 29, a Primeira ou Segunda Guerra Mundial, uma pandemia, enfim. A gente está vendo um momento histórico acontecer, um momento que vai ser falado durante 50 anos, durante 80, durante 100 anos para frente. O dia da taxação, que foi denominado aí por Independence Day, dia da independência pelos americanos, pelo governo Trump, eu não vejo muito sentido chamar dessa forma, porque isso não significa independência, eu acho que isso significa problema. Eu quero falar isso para você de uma forma bem simplificada, como eu sempre costumo falar aqui no vídeo, e quero também dizer para vocês como está sendo a reação dos americanos aqui, pelo menos os americanos que eu tenho contato, como os americanos estão reagindo, o que tem sido falado aqui na televisão daqui, na rádio daqui, na imprensa daqui, porque eu tô aqui, falo com vocês hoje de Malden, né, estado de Massachusetts, nos Estados Unidos, e eu consigo ter essa percepção do impacto disso para os próprios americanos. O que o americano está pensando, o que isso vai prejudicar ele e o que ele está sentindo, né, o que eles estão achando do governo Trump. Porque é muito fácil você entender o que o brasileiro está achando, né, mas o que o americano, de fato, que está sendo governado pelo governo Trump, está assistindo isso tudo acontecer, ele está achando. Em segundo lugar, eu quero falar novamente sobre a CBF, a Confederação Brasileira de Futebol, envolvimento do Gilmar Mendes com a CBF, um grande esquema de compra de votos que aconteceu nas últimas eleições da CBF, que envolve aí 50 mil para cada voto. Eu quero explicar essa situação como um todo, essa putaria que aconteceu dentro da CBF, que sim, e sempre foi um instrumento político, que teve ali Sarney, o filho do Sarney ali dentro por muitos anos, teve outros envolvimentos aí com governadores, e agora a gente tem aí um envolvimento com o ministro do STF. Até no futebol brasileiro o STF está envolvido, está metido e tem sujeira. E foi um grande esquema criminoso. A Confederação Brasileira de Futebol e a CBF, ela é uma organização criminosa. É por isso que a gente tem que dar cada vez menos bola para a seleção, a gente tem que ligar cada vez menos para essa merda. Infelizmente, o futebol no Brasil vai sofrer as consequências também da política brasileira, porque existe política na Confederação Brasileira de Futebol. Comigo para mais um vídeo, eu sou Marcelo Brock, esse é o canal Marcelo Brock. Antes de começar o vídeo, já sabe, deixa o like aqui, se inscreve no canal. Eu acabei de acordar, tô tomando meu café ainda, na real é chá hoje. O que o Trump fez foi basicamente uma grande taxação, né? Uma resposta de reciprocidade para todas as taxas que todos os países colocavam no dólar. Até aí tudo bem, a gente vai parar e vai pensar que existe uma lógica. Poxa, todo mundo tá taxando os Estados Unidos em 30%, os Estados Unidos pode taxar também em 30%, tá? Só que isso não só mexe com todo o comércio global e geopolítica do mundo, como existe um fator bem interessante a gente pontuar nesse caso, que é o seguinte. A política americana, ao contrário da política da China, que é socialista, né, um socialismo de mercado, ou a política do Brasil, que é uma social-democracia, ou a política de outros países, a política de liberalismo econômico. Foi assim que os Estados Unidos se edificou, foi assim que os Estados Unidos cresceu, foi assim que os Estados Unidos virou a economia que é. Não foi botando taxas e impostos altíssimos e protecionismo, não foi assim que os Estados Unidos cresceu. Então, o Trump, que se diz tão americano, defende os valores americanos, com esse porrada de taxação que ele dá, agindo assim como os países agem com os Estados Unidos, ele está indo contra uma forma de agir que é fundamentalmente americana, tá? Isso não é a forma americana de agir. Então isso causa estranheza por muito grande parte dos americanos que compreendem economia e que são adeptos da escola de Chicago. Existem 4 grandes escolas de economia: a escola austríaca, que é a escola libertária, a gente tem a escola de Chicago, que é uma escola conservadora liberal, a gente tem a escola keynesiana, que é uma escola progressista, social-democrata, a gente tem a escola marxista, que é a escola socialista comunista. Os Estados Unidos ele tem, por viés de fundamentação e criação do seu país, a escola de Chicago. E esse comportamento não é um comportamento equivalente com os ideais dessa escola de Chicago, muito menos a médio e longo prazo. A curto prazo, nós entendemos que o Trump vai usar isso para poder negociar com os países e abaixar a taxa dos Estados Unidos, que esses países colocam para os Estados Unidos, para que os Estados Unidos possam vender mais nesses países também, e não só eles venderem aqui. Porque o que está acontecendo ultimamente é que todo mundo vende dentro dos Estados Unidos, claro, todo mundo quer vender nos Estados Unidos porque o americano é rico, o americano tem uma moeda forte, o dólar. E os Estados Unidos não conseguem vender dentro desses países, mesmo que eles já tenham uma moeda fraca, porque eles colocam taxas altíssimas de produtos americanos. Então, isso gerou uma competição desigual das indústrias americanas com as indústrias desses países, fazendo com que a indústria americana desse uma grande encolhida nos últimos anos, tá? E existe grande parte do eleitorado do Trump, que é de classe média baixa, que são pessoas aí que trabalhavam na indústria, direta ou indiretamente, tá? E essa estratégia também é sinalizar alguma coisa sendo feita para essas pessoas. Tipo, olha, eu quero trabalhar para resgatar a indústria americana. O problema é que a indústria, as fábricas, elas não se montam de uma hora para outra. Apesar de haver um bom ambiente de negócios aqui nos Estados Unidos,
Se as fábricas voltarem a abrir, aumentar de novo a industrialização americana, isso vai levar meses, talvez até um ano. E esse período de reestruturação da indústria, até que ela volte a produzir, né? A gente está falando aí de 1, 2 anos. E no meio desse período pode haver uma recessão, podem haver grandes problemas econômicos. Outro ponto, os países também vão contra-atacar como a China fez, que a China é muito poderosa também, economicamente falando, e outros países também vão fazer isso, negando aos Estados Unidos matéria-prima. Então, por exemplo, você nega minério de ferro para os Estados Unidos. Os Estados Unidos não é autossuficiente em minério de ferro. Logo, mesmo que a Ford comece a produzir mais para poder explorar mais o mercado por ter condição de vender mais barato aqui do que as outras marcas, no caso aqui falando da indústria de carros, a Ford vai precisar pagar mais caro na matéria-prima. Então, assim, vai ficar mais caro do mesmo jeito. Vocês conseguem entender por que é uma guerra comercial? E, por exemplo, o contra-ataque da China prejudica os Estados Unidos? A China não abaixou a bola e falou para os Estados Unidos, vamos conversar. A China dobrou a aposta que o Trump fez. E o jogo de xadrez vai seguindo. Essa é a guerra comercial. Claro que não vai ser assim com todos os países. Países mais fracos como o Panamá falaram, opa, Trump, peraí, vamos conversar, vamos chegar a um acordo, vamos abaixar essas taxas. Então, depende muito do país. O Trump não vai ganhar a guerra com todos os países, mas ele vai ganhar com algumas. Se isso vai ser bom no final das contas, se vai ser ruim, se a média geral vai ser positiva ou negativa, só o tempo vai dizer. E a incerteza justamente é o que faz os mercados afundarem, é o que faz deixar todo mundo em pânico, né? E a expectativa de recessão subir significativamente, porque é muito difícil que o Trump consiga um grande resultado positivo nesse checkmate que ele está dando. Ele está indo por tudo ou nada, e em várias frentes ao mesmo tempo. É muito doido isso. Isso assusta demais, isso é brincar com a vida das pessoas, isso é algo que eu discordo profundamente e que essa é a sensação do americano. O americano discorda da forma qual o Trump está agindo, porque o Trump está indo para um tudo ou nada que tem muita chance de dar errado e que certamente, pelo menos alguma das coisas que ele está fazendo vai dar errado. Ele vai à inflação americana, tá? Ele pode causar uma estagnação, uma recessão aqui nos Estados Unidos, o que é muito perigoso. Pode sair muito pela culatra esse tiro. Ele levar os Estados Unidos a um estado de estagflação é muito complicado, porque a economia fica estagnada e o preço das coisas sobe. Ou seja, não vai se gerar mais emprego, mais produtividade, e ao mesmo tempo as coisas vão ficando mais caras. Então o americano entende isso, ele está preocupado. Ponto 2. Está tendo um grande derrame de sangue nas bolsas e tudo mais. E, gente, o americano, como os juros aqui é muito baixo, ao contrário de países pobres como o Brasil, que os juros é muito alto, não vale a pena botar o dinheiro na renda fixa. Então o americano de classe média, ele investe o dinheiro dele na bolsa de valores. Ver a bolsa afundando, Nike, Apple, Amazon, é muito ruim. O americano está vendo o patrimônio dele sumir assim de uma hora para outra, 7%, 8%, 10%. Entende? Isso é terrível para o americano, enquanto os juros também não está alto, não subiu para ele poder migrar para a renda fixa. O que isso vai levar o americano a fazer? Vai perder dinheiro. Ou ele vai ter que pegar o seu dinheiro e buscar investir em outros países, para buscar uma renda fixa de rentabilidade num país mais inseguro, mas que forneça uma rentabilidade de juros maior, como uma Argentina da vida, um Brasil, algo do tipo. Pois bem, o que a gente tem que entender fundamentalmente nesses ataques que o Trump está fazendo é que o Trump está buscando o tudo. E é muito difícil que se tenha o tudo, porque todo país depende mais dos Estados Unidos do que os Estados Unidos depende daquele país. Contudo, entretanto, os Estados Unidos dependem tanto do mundo como um todo e de blocos comerciais, como esses blocos e o mundo dependem dos Estados Unidos. Desculpa, eu me expressei mal. Os Estados Unidos, na relação de os Estados Unidos como um país, esse país precisa mais dos Estados Unidos. Mas quando a gente está falando dos Estados Unidos como um bloco econômico, tipo o Mercosul, União Europeia, a Ásia, os tigres asiáticos, os Estados Unidos depende mais desse bloco do que esse bloco depende dos Estados Unidos, entende? O ponto é que existe um acordo que foi feito pós Segunda Guerra para que os países comercializem tudo em dólar. Então o comércio exterior é feito em dólar, o que faz com que se fortaleça muito a moeda americana. A moeda americana nem sempre foi isso tudo. A moeda global utilizada antes da Segunda Guerra era a Libra inglesa. Então, assim, isso mudou pós Segunda Guerra e foi um acordo feito que os Estados Unidos defenderia a soberania de países contra totalitarismos e os Estados Unidos faria comércio com vários países para que eles usassem essa moeda americana no comércio exterior. Isso faz com que o dólar se ganhe muito valor e as moedas de cada país tenham valor só ali naquele país. Isso faz também com que os Estados Unidos tenham a capacidade de exportar a inflação, de resolver problemas e responsabilidades feitas pelo governo americano, dissolvendo entre todos os outros países, porque o dinheiro vai estar em todos os outros países. Então, se os Estados Unidos imprime aqui $1 trilhão, isso vai afundar o dólar, não vai afundar o dólar só aqui, vai dissolver isso por todo mundo, porque todo mundo tem dólar e comercializa em dólar. Então, assim,
É claro que isso vai gerar uma consequência com que os países vão parar, falar, porra, vamos taxar mais eles do que eles taxam a gente para tentar equilibrar um pouco essa balança comercial. Deu pra entender o que eu tô falando aqui? Ficou claro? Se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. E quero saber a opinião de vocês também. Se acha que o Trump deve realmente ir pro tudo ou nada, ou que ele realmente está sendo irresponsável e brincando com a vida das pessoas e com o mundo, que é a sensação que eu tenho visto de todos os americanos que eu tive contato, tá? Eles não gostaram disso. Eles acharam que foi muito irresponsável, que o Donald Trump não tem direito de agir dessa forma. Que ele pode sim lutar batalhas e que é até coerente o que ele está fazendo, mas ele deveria fazer uma etapa de cada vez, com calma e responsabilidade. E ele não está fazendo isso, ele está sendo imprudente. Bom, o ponto é que a maior expectativa econômica que haja hoje é uma inflação dentro dos Estados Unidos, as coisas vão ficar mais caras, principalmente roupas, calçados, celulares e carros, tá? O petróleo tende a descer, em contrapartida, porque quando você tem uma recessão, você tem menos consumo de energia. Logo, se consome menos energia, o petróleo perde um pouco o valor, tá? O outro ponto agora que eu quero falar com vocês é que isso vai ser muito interessante de se observar, porque a gente não sabe exatamente o que vai acontecer, mas o mundo vai se reorganizar geopoliticamente. Países que não eram tão próximos vão se aproximar mais, países que não comercializavam tanto vão comercializar mais. Isso é uma grande oportunidade, por exemplo, para a agropecuária brasileira, que é um mercado forte, de fazer novos parceiros comerciais e se desenvolver mais ainda. Se o Brasil tiver cabeça para isso e ficar longe de ideologias e pensar economicamente no financeiro, pode ser uma grande oportunidade para o Brasil. Eu acho que o próximo 1 ano e meio a 2 anos vai ser um ambiente muito próspero para a agropecuária brasileira. E se souber utilizar essa oportunidade, claro. Em contrapartida, eu creio que isso vai ser um empurrão para o Brasil se aproximar cada vez mais de países como China, Emirados Árabes, Rússia, enfim, esses países totalitários daquele bloco socialista, tendo em vista, claro, que hoje o Lula é o presidente. Em relação às taxas enviadas que foram passadas para o Brasil, as taxas não foram recíprocas. Elas foram uma das taxas mais baixas e foi abaixo do que o Brasil taxa dos Estados Unidos. O sistema legislativo, a legislação tributária brasileira é tão complexa que o governo americano acabou criando uma média que ficou para baixo, eles não quiseram ter o trabalho de entender aquilo e jogaram 10% no Brasil, saiu barato. O Brasil taxa aí pelo menos os Estados Unidos em 14, 15%, fazendo uma conta bem rasa, sabe? Então, assim, 10% saiu barato. O que o Brasil deveria fazer é calar a boca, ficar quietinho e aceitar, porque por mais que isso seja ruim, foi muito, muito abaixo dos outros países. Países que foram taxados em 30, 40, 50%, saiu barato para o Brasil e não foi recíproco. Está abaixo do que o Brasil taxa, então o Brasil ainda está bem nessa balança comercial. Claro que existem outras nuances nessa conta que foi feita pelo governo Trump. Bom, espero que você tenha entendido mais uma vez. Se vocês não entenderam alguma coisa, deixe um comentário aqui embaixo que eu vou tentar explicar no próximo vídeo. O outro ponto que eu quero falar agora é sobre a CBF. Bom, para quem não sabe, a CBF teve agora, de repente, a eleição para presidente, em que houve apenas um candidato e esse candidato ganhou por unanimidade. Como funciona a eleição da CBF? Cada estado tem sua federação. Cada federação dá um voto que vale 3 pontos. Pouco antes das eleições acontecerem, o Ronaldo Fenômeno, né, Ronaldo Nazário, buscou todas as federações para tentar concorrer às eleições, para que trazer novas ideias para a CBF e tudo mais. Para quem não sabe, hoje ele é um empresário que administra clubes e tudo mais, e que tem interesse, né, por essa administração esportiva, coisa que até me surpreendeu. O Ronaldo evoluiu muito intelectualmente e virou um bom gestor de clubes e de futebol. Mas o ponto é que dessas 20 e tantas federações que existem, ele foi respondido apenas por 3 ou 4, todo o resto ignorou ele. Ninguém entendeu, porque porra, o Ronaldo é uma figura muito forte dentro do futebol, por que não escutá-lo, né? Por que não colocá-lo como candidato? Mas passou esse Edinaldo aí, que foi eleito por unanimidade, e voltou a ser presidente da CBF. Voltou não, né? Vai continuar sendo aí por mais muitos anos. Agora se descobriu, através de uma denúncia da revista Piauí, que há na CBF hoje um envolvimento do Gilmar Mendes e seu filho, com o Edinaldo Rodrigues. Edinaldo Rodrigues, se eu não me engano o nome dele é esse. Vamos falar aqui Edinaldo para eu não cometer erro. A revista Oeste estava fazendo uma série de denúncias, né, envolvendo Gilmar Mendes, ministro do STF, com o Edinaldo, dentro da CBF. Essa politicagem dentro da CBF a gente sabe que sempre houve, mas aí tá aí mais um escândalo. E se descobriu também que pouco tempo antes da eleição, né, dessa eleição foi convocada, foi dado um aumento de R$50 mil para todos os presidentes das confederações, né, de todos os estados. Isso explica porque ninguém quis escutar o Ronaldo, isso explica porque todos eles votaram no Edinaldo, né? Por isso que ele foi aclamado, né? Não foi nem eleito, ele foi unanimidade. 50 mil a mais, um aumento de R$50 mil, uma coisa surreal, uma coisa bizarra. A CBF é muito rica, para quem não sabe, a Confederação Brasileira de Futebol. Deveria ser um órgão privado independente, não é um órgão estatal, mas sempre tem política no meio e agora a gente tem um envolvimento ali, como se ela tivesse sido comandada no momento por Gilmar Mendes. É surreal, é bizarro, é uma coisa assim patética. Já foi muito tempo ali um curralzinho do Sarney e do filho dele.
E agora a gente vê o ministro do STF, até nisso o STF está envolvido. É por isso que o futebol brasileiro ultimamente é esse lixo, é essa bosta. É lamentável ter que estar falando isso, é lamentável a gente estar passando por isso, mas eu desejo que a seleção brasileira se foda. Eu desejo que nem vá para a Copa do Mundo e se vá e se for, desejo que tome mais uma paulada. Eu desejo que continue esse movimento cada vez mais dos brasileiros ligarem menos para a seleção e se preocuparem mais com seus próprios clubes, que são instituições privadas e desassociadas da política, porque é o que a CBF merece, é o que a Confederação Brasileira merece. A gente não tem como mudar isso, então o melhor que a gente pode fazer é cagar pra seleção, tá? Bom, é isso. Depois que a revista Piauí terminar a série de denúncias, eu vou tentar explicar melhor o que aconteceu, mas você já deve entender que é uma organização criminosa, que houve uma compra de votos, que há envolvimento com o ministro da STF ali dentro. O que ele faz? Deve arrumar cargo. Gente, todas essas relações ali, né? Então, todo mundo tá fazendo e ganhando alguma coisa, né? Então tem alguma coisa nesse sentido ali. Eu não quero nem adentrar ali dentro do que eu li, porque é até complicado de se falar, então eu vou deixar a revista Piauí falar e depois eu só replico aqui, que é mais seguro. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, por esse vídeo é só deixa o like aí, se inscreve no canal e até a próxima.